Ah, Voltou o ah, sinal. Pode continuar. ah. Então, como eu estava falando, né? Nós tivemos um probleminha aqui, vamos ter, de repente, sempre esse problema, mas até um dia te aperfeiçoar e, como a gente fala, a tenacidade com que faz o Companheiro Ivan, esse programa, Boa Vontade, e dizer, né, que é um programa específico, de um modo geral, para todos os trabalhadores. Não só o trabalhador da ativa, mas também o próprio companheiro aposentado. E voltamos às nossas vistas privadas, né? Temos aí em torno aí de 33 empresas privadas, na qual nós temos acordo coletivo, né? E especificamente também no que tange a refinaria de petróleo de Manguinhos, né? Que nós já estávamos em a discussão da pauta de reivindicação desses trabalhadores, mas por esse problema aí, desse vírus aí, foi interrompida toda a sequência desse trabalho. Sempre uma participação maior, não só dos trabalhadores, mas de todos nós, de um modo geral, da própria sociedade. Rapaz, e aí, quando você fala da nossa classe trabalhadora, você fez um destaque importante e a nossa produção, os nossos amigos também enfatizaram bem. Qual foi o destaque que você deu histórico agora, Furtado? No destaque histórico, que seria o nosso comentário que nós vamos fazer no que diz respeito à carta, a carta testamento, né, de Exatamente. Getúlio Vargas. É, E uma coisa que chama a atenção, né, uma coisa que chama bastante atenção, né, companheiro, foi no dia 19 deste mês, a carta testamento, de 54, mas também há um fato relevante seguindo, né, essa consequência do grande Joaquim José da Silva Xavier, que foi exatamente. comemorado no dia 21, que era uma pessoa também que tinha aquela perspectiva de liberdade, não só de liberdade de pensamento, mas da própria liberdade do povo, e sempre lutou em torno disso, né? São dois atos aí que marcaram e que há de se que há uma relação entre os dois também, né? Tá certo, tá Também, certo. e palavras do pensamento do grande Tiradentes, companheiro. Furtado, nós estamos limitados aí a 1 hora, então vamos ter vários tópicos aqui, aí vamos correr. Sobre o que você falou, sobre a carta de testamento e a carta de despedida de Getúlio Vargas, nós temos que lembrar que no dia 19 de abril de 1882, Getúlio Dornelles Vargas. Você vê que dia 19 de abril passou, se falou no determinado cantor aí, se falou no dia do ninguém, não vi ninguém se lembrar do Getúlio Vargas. Impressionante. Como eles querem, o grande projeto de acabar com a era Vargas é acabar de vez com qualquer referência ao Getúlio Vargas. Aquela equipe do Godinho, né? Eles falavam o seguinte, que Getúlio Vargas tinha vários problemas, mas o maior problema de Getúlio Vargas é a industrialização, porque o Brasil não precisa de indústria, basta o Brasil exportar produtos agrícolas, café, essas commodities assim, entendeu? Então, eles bateram muito em cima desse projeto de industrialização do Brasil e agora estão conseguindo. Então, Furtado, em 24 de agosto de 2019, né, 2020, agora, completaram-se 66 anos do suicídio do presidente Getúlio Vargas, que foi o criador da CLT,
que eles estão, a cada dia que passa, eles vão tirando uma linhazinha, mais uma outra linhazinha, até... Senhor Arino Gonzaga, boa tarde, senhor Arino. Estamos aí fazendo uma homenagem a Getúlio Vargas. Valeu, senhor Arino. O senhor falou que vinha e veio mesmo. Legal. Nome de palavra aí, ó. Furtado, dá uma boa tarde ao nosso querido Arino Gonzaga. Arino Gonzaga. É isso aí. Que a gente sempre fala, é esse prazer que nós temos na presença desses companheiros, né? É isso aí. O seguinte, a gente fala aquele, né? Aquele que tem que estar presente sempre. Ah, o Quindim. Daqui a pouco o Quindim está por aí. Mas então, Furtado, Getúlio Vargas vai e cria, fazendo 66 aninhos, a nossa CLT, que era ele fez uma consolidação de várias leis do trabalho, né? Aí, outro grande problema dele, rapaz, a Petrobras. Outro grande problema, Eletrobras. Outro enorme problema, Companhia Vale do Rio Doce. Outro grande problema, BNDES. E de tantas outras empresas, né? Também direitos e instituições brasileiras. Sérgio Freitas, estamos aí, Sérgio. Manda teu comentário aí. Então, rapaz, Getúlio Vargas foi o famoso demiurgo que revolucionou o Brasil, impondo a soberania nacional contra o sentido da colonização. Ele fez com que o Brasil, de país agrário, entrasse no mundo industrial, entrasse no mundo da república, mas ainda uma república oligárquica, aos direitos sociais dos trabalhadores e à participação do povo na política. Furtado, eles estão conseguindo tudo agora com esse sujeito que está aí, rapaz. Ao contrário do que quer a elite colonizada e o seu pensamento universitário, liberal de esquerda, inclusive passando pelo populismo de Getúlio Vargas, que foi o instrumento do povo brasileiro para transformar o nosso país. O trabalhismo varguista, ele é, Furtado, a tradição política da Revolução Nacional aqui do Brasil. Aí você vê, nas duas vezes que Getúlio governou, isso aí é que é muito interessante a gente ter essa sensibilidade. Nas duas vezes que Getúlio governou, Getúlio enfrentou as mais violentas oposições de interesses estrangeiros e de setores internos também, contrários à industrialização e à criação de direito para os trabalhadores. Está chegando aí agora a tal carteira verde e amarela. Isso, e no segundo governo, que ele foi eleito em 1950, sob falsas acusações de corrupção e de envolvimento em um atentado contra o Carlos Lacerda. Portanto, se você quiser interromper, pode interromper à vontade que eu paro, tá? Aí você vê, setores golpistas do exército, da imprensa e da elite empresarial, apoiado pelos Estados Unidos, exigiam a queda do presidente escolhido pelo povo. Furtado, algum comentário? Silvia Pinto, boa tarde, chega junto também. Olha só, companheiro, chama bastante atenção, né? Lógico, é evidente que o Getúlio Vargas, ele teve dois governos. E o primeiro governo foi um governo meio complicado, né? Porque há de se entender que ditadura não é aquela ditadura que o pessoal falou que é uma ditadura amena. Ditadura é ditadura. Não existe, né? Não existe a ditadura amena, a ditadura isso. Não, é ditadura, manda ali o ditador e ele faz aquilo que ele bem entende.
criticado naquela oportunidade, porque era governo de ditador, uma ditadura que aconteceu, né? É verdade. Porém, segundo o governo, já tem uma outra visão, de repente até política. Mas o comentário que a gente faz aqui, as pessoas se atendem só aos possíveis equívocos, então os possíveis erros. As pessoas nunca citam a grandeza de determinadas posições. Por exemplo, tudo isso que você falou, uma coisa que chama bastante atenção foi a criação da TLT, que naquela oportunidade era uma necessidade, né? Ele nada mais cumpriu do que era o que o povo estava querendo, porque se trabalhava na base da escravidão, como estão tentando fazer hoje, né? Hoje eles estão tentando voltar à escravidão aí, só falta como a gente fala no... Furtado, só está aparecendo metade do teu rosto. Furtado, só tá... Furtado, só tá... Ah, tá. Opa. Não, só estava aparecendo metade do teu rosto. Sim, mas então, talvez o grande erro que ele tenha cometido para os entreguistas, porque entreguista ele permanece a vida toda. Traidores. Ele é uma erva daninha mesmo. É. Então, o grande erro dele, talvez cometido, tenha sido a criação da Petrobras, né? É. As pessoas, naquela oportunidade, como você falou, é melhor exportar a matéria-prima do que a beneficiá-la em exportação. Continuar a colônia. Então, naquela oportunidade, ia continuar a colônia, não haveria a industrialização. Isso é lamentável. E são duas coisas, são palavras que a gente até se atenta, porque ele fala na Carta do Testamento que diz: o povo de quem foi escravo não será escravo de ninguém. Isso. Está lá na carta. É. E também a grande frase que a gente sempre usa, isso já tornou-se até comum a gente falar isso, dizer que o Tiradentes, numa das suas últimas frases, né, dizia que se todos quisermos, faremos deste país uma grande nação. Mas, é verdade. Esse não é o tiro da sociedade e a gente lamenta isso profundamente. Furtado, vamos correr só um pouquinho, Furtado. Vamos correr só um pouquinho. Então, em sua derradeira interpelação à população, como presidente do Brasil, Getúlio Vargas denunciou os inimigos da pátria e mobilizou o povo para a defesa dos interesses nacionais de forma dramática ao abrir mão de sua própria vida. Então, nós vemos que no dia 24 de agosto de 1954, encurralado pelo imperialismo, aí tem que acrescentar norte-americano, e pelos setores golpistas internos, o presidente Getúlio Vargas deu um tiro no próprio peito como ato de resistência ao golpe de Estado. Getúlio Vargas, Furtado, ele deixou 3 cópias datilografadas de sua carta testamento, distribuídas a pessoas de confiança, como por exemplo João Goulart. Deixou ainda uma carta despedida manuscrita, não é? Aí nós vemos a carta testamento Getúlio Dornelles Vargas, abre aspas. Mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Por isso chamava ele de pai dos pobres, né? Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos financeiros internacionais,
Fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar e voltei ao governo nos braços do povo. A campanha, olha agora esse detalhe importantíssimo, hein? Importantíssimo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se a dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Furtado, contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Através da Petrobras. Olha a grande responsabilidade social que a nossa empresa tem. Tá vendo só? Isso aí está lá no nascedouro da Petrobras. Ele fala, quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, olha só, hein? Olha só, falando da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Agora também já estão entregando. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Nós estamos falando de Getúlio Vargas e tudo isso está atualizadíssimo. É o que está acontecendo hoje. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Furtado, os lucros das empresas estrangeiras, na época de Getúlio Vargas, alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. E ele é que era o corrupto. Veio a crise do café. Valorizou-se nosso principal produto na época. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia a ponto de sermos obrigados a ceder. Olha o poder que esses caras têm. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante e incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo e renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado. E estamos mais uma vez, numa queda desamparado. Por quê? Temos um Congresso aí que só faz, a cada dia que passa, ratificar tudo que o anjo da morte quer. Mas, vamos lá, nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio, olha só o que ele fala, hein? Escolho, opa, Gisele, Mara, legal, estamos juntos aí. Lembrando de Getúlio Vargas, Gisele. Escolho este meio de estar sempre convosco.
quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no meu pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com perdão, e aos que pensam que me derrotam respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Pensava Getúlio Vargas, e estão impondo agora uma escravidão moderna. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue terá o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abaterão meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Furtado com você, porque a carta de despedida vai ficar aqui para quem quiser ir depois, acessa aqui o site, tá certo? Tá com você a palavra, Furtado. Companheiro. Companheiro. É interessante que essa carta, que você está falando, a carta do testamento, ela é uma realidade de hoje, né? Você vê a situação que hoje passamos, a gente já está com dificuldade, inclusive, de caminhar aqui na rua, principalmente aqui na Praça da Bandeira, né? Há uma certa incidência de muita gente aqui pedindo as coisas. E é muito difícil, né, companheiro? Hoje que estava vindo ali, aqui tem uma caixa econômica, né? Baseada nessa carta testamento dele, tem uma caixa econômica aqui, a caixa econômica está dando praticamente volta no quarteirão em função desse auxílio de R$600, né? Agora, na realidade, o que aconteceu foi esse vírus aí, que como a gente falou aqui, botou o mundo de joelho. Uma outra coisa que chama bastante atenção é essa manifestação que houve aí, companheiro, uma manifestação que as pessoas talvez não tenham o menor sentimento. Agora, não tem o sentimento, mas baseado naquilo que vê, né? Evidentemente, quem está defendendo isso aí? Esse negócio aí de voltar ao ensino, porque a maior parte das pessoas que de repente participam de movimento pedindo pela volta do ensino, não sabe que foi isso. Não tem na história, não tem o sentimento disso aí. Isso é um fato. Fechar o Congresso Nacional, apesar deles darem bilhões e bilhões de desculpas àqueles congressistas, a gente sabe, a gente não está falando nada, é só pegar os jornais, está aqui os jornais aqui na nossa frente, é só ler os jornais. Se eles estão pedindo e que nós não compactuamos, jamais vamos compactuar. Nós temos sim o direito de errar, mas também temos o direito de pensar que a situação pode ser modificada através de uma coisa muito simples, é o nosso voto. Agora, pedir a volta do AI-5, fechar o Congresso, são coisas de pessoas que de repente não têm a menor dignidade para fazer isso aí. E até porque este vou falar o nome dele jamais, né? Nem dele, nem desse ministro da economia, quando ele fala que a economia não mancha nada. Não, esse cidadão que hoje está na presidência, e ele não foi ali, ele não usurpou, ele foi colocado lá, a pessoa que não tem a menor responsabilidade com as nossas instituições e não tem a menor responsabilidade com o povo. Furtado, manda um abraço para o Roberto Ribeiro aí, está te assistindo. Companheiro Roberto Ribeiro, como é que tá você? Tudo tranquilo, meu camarada? Vamos que vamos, nós precisamos também fazer um live, né, esse projeto aí, Está sendo feita, Furtado. Está sendo feita.
Está sendo feita a reunião do aposentado. Tá. Pois é, mas nós estamos falando aqui, né? O programa que a gente faz toda terça-feira, né? É. Precisamos fazer esse live, não sei o que. Isso. Aí, companheiro Roberto. Felicidade para você. É isso aí, meu irmão, é isso aí. Olha só, o nosso querido Arino fez um comentário ali, Furtado. Ele falou que o Bozo é a reencarnação do Hitler. É mole, meu irmão? Aí, o Arino tá dando boa tarde aí para nós, tá certo? Valeu, Arino Gonzaga. Obrigado. Arino Gonzaga, legal. Mas, Furtado, nós temos... o Roberto botou aqui uma mensagem aqui. Estou presente, professor Ivan, apesar de estar curtindo meu barraco na praia. Ih, tá certo aí. Grande presidente, aí, Furtado. Tá curtindo uma prainha lá, ó. Tá certo? Furtado. Eu também tô curtindo aqui o vento dos pompoares. Tá certo. Mas aí, Furtado, nós temos também um destaque importante nessa nossa... O conteúdo nosso é muito grande, são 13h30 já. Então vai ficar lá à disposição de quem quiser a Auditoria Cidadã da Dívida, Furtado, que faz um trabalho fantástico, está identificando graves erros na PEC 10/2020 que provocarão graves danos ao erário. Está lá, vai ficar lá à disposição para quem quiser também essa matéria. Nós também temos outro destaque importante, Furtado, que é o seguinte: crise dos preços do petróleo reforça a importância de uma Petrobras integrada. Quem afirma isso é o nosso presidente Coutinho, lá da EPET. Roberto Ribeiro falou aqui? Pô, ele está aprendendo. Tu está aprendendo, né? Roberto Ribeiro está te sacaneando lá. Tu está aprendendo, tá vendo? Tem que entrar na internet. Então, rapaz... Não gostei da insinuação, não. É mesmo, né? Dá certo. Abraço para vocês, amigos do Secretaria de Empresa Privada. Legal. Fica aí, pô. Dá uma força aí, tá legal. Então, resultado. O Coutinho fez uma matéria fantástica. Tá lá também um link para quem quiser assistir. É só depois entrar no site professorivanluiz.com.br, que tem esse link lá no blog com todo o conteúdo do programa, tá certo? Furtado, além desse conteúdo, também tem outro lá que fala que o preço do petróleo colapsam nos Estados Unidos e fecham em nível negativo. Furtado, o preço do petróleo está fechando em nível negativo pela primeira vez na história, cara. Os contratos futuros do petróleo nos Estados Unidos foram negociados em valores negativos. Tem um outro link importantíssimo que fala que o petróleo a zero dólar, petróleo a $0 leva a Canadá a parar a produção de petróleo. Olha só, as companhias canadenses, Furtado, de petróleo, começaram a produção de petróleo retirado de areias, que é aqui uma técnica que depois na outra oportunidade eu falarei sobre essa técnica do petróleo em areia, esse trabalho que eles fazem. O nosso programa de hoje, a estrutura dele foi editorial dedicado ao Getúlio Vargas. Depois, no módulo 1, nós temos uma alternativa socialista fantástica. O módulo 2, a indústria petrolífera dos Estados Unidos inevitavelmente entrará em colapso. Aí é um entendimento lá do Putin com Trump. Estão se desentendendo lá. No módulo 3, Furtado, tem uma entrevista, um neurocientista maravilhoso, pessoa da maior credibilidade, analisa o governo desse sujeito que está aí, que eu não vou falar o nome dele, você que gosta dele, né? Em função dos protestos em defesa das universidades e avanços de teorias anticientíficas.
esse maluco está trazendo teorias científicas. No módulo 4, Furtado, por que nós falamos de revolução na América Latina? No módulo 5, nós fazemos homenagens aqui aos nossos inesquecíveis destaques, né? Para quem? Para mim. Tá para mim. Fiz 72 aninhos, dia 17, tá certo? Pulinco Olivetti, 66 anos. Reis Zulu, 90 anos, dia 17 também. Pedro Mariano, grande Pedro Mariano, filho de um casal maravilhoso, ele Regina e César Camargo Mariano, 45 anos. E o teu querido Zé Trindade também, fazendo 108 anos. Fez 105 anos no dia 18. No módulo 6 tem a relação completa desses aniversariantes todos desse período, 17 até 23 de abril. O módulo 7 são esses destaques relevantes, por exemplo, da FNP. Tem o perfil do Miguel Nicoleles, sujeito médico neurofisiologista maravilhoso. No módulo 1, então, quando nós falamos do mundo socialista, Furtado, nós temos aqui, são 3,35 já, os países socialistas, para a gente conhecer, as características do socialismo, as correntes do socialismo. Os países socialistas e aqueles que são unipartidários. Como são os países socialistas na atualidade? E a nova ordem mundial. São os temas que estão ligados a esse mundo aí socialista. Furtado, com você aí para alguns comentários. Olha só, queria fazer um comentário aqui interessante. Primeiro, pelo seu aniversário, você diz que está com 72 anos. Para mim, isso é caro. E o Roberto Ribeiro tem quanto? Roberto Ribeiro tem quanto? Hein? Roberto Ribeiro tem quanto? Não, olha só. É outro gato também. Ih, cara, é mesmo? A gente nesse mundo, na verdade, se muda de cabeça para baixo. Vinícius Camargo, então aí. O Roberto Ribeiro diz que é técnico de futebol. Você vê como é que está o mundo e você não sai de 72 anos, já te conheço há mais de 12 Tem ele lá no Maracanã, rapaz. Tem ele no Maracanã treinando equipe lá. É meio complicado isso aí. É uma coisa complicada. Mas, companheiro Ivan, hoje em dia, com referência a esse problema do petróleo, é uma coisa extremamente grave, né? A gente percebe aqui, inclusive, você te vê pelos jornais aqui, que o botijão de gás já está em torno aí de 120, 130. E não precisava nada disso, né? Não precisava isso. Claro, Ivan, a situação que está ocorrendo mediante isso aí, a ganância é tanto e não há por parte das pessoas, né, interesse voltado para o público, para o povo, para a sociedade, de modo geral, mas sim para seu próprio interesse. Aqui, rapaz, está tudo caro, tudo caro. E agora, com referência a essa situação do petróleo, né, que a gente vê ontem fez um comentário, que o barril de petróleo está custando menor do que um pedaço de pizza. Negativo, pô. Então, tudo isso aí vai sim atingir as pessoas, né? Aqui, por exemplo, a gente tem royalties que é mal entendido isso aí tinha que ser explicado. Já está se falando em atraso de pagamento do funcionário público, mas é uma realidade que, de uma certa forma, a gente tem que conviver, né? E a gente lamenta profundamente que isso existe. Mas tudo isso aí que hoje a gente percebe de que a sociedade ela está à mercê de interesses escusos. Rapaz. Então, Furtado, o que nós falamos aqui dessa visão socialista, esse material foi postado há 6 anos atrás. Mas não muda não, rapaz, porque a luta continua exatamente igual. Está aqui
O sinal da internet está um caos, cara. Terrível, terrível, né? Então, Furtado, a gente vê que o mundo e algumas características do socialismo que a gente vê. O Davi Ribeiro está mandando um abraço aí, Furtado. Saúde, felicidade, viva Jorge aí. Salve Jorge, Davi Ribeiro. Tá certo? Falei. É isso. Vizinho aqui. Falei, Davi. Vinícius Antônio também está na área aí. Eu e o Gabriel estamos vendo aqui na Ibituruna. Legal. Roberto Ribeiro aí, ó. Roberto Ribeiro, olha só. Um cara que torce hoje pelo América, não conhece nada de futebol, e o caso do Furtado, o caso do Furtado. Tu não entende nada, Furtado, aí, ó. Presidente sacaneando aí, ó, tá vendo? Então... Presidente seu, né? Nosso presidente, rapaz, a nossa liderança aí, rapaz. Tá? Rapaz, por sinal, o programa, a transmissão que ele fez aí agora, com relação ao Covid-19, com a doutora Lília, doutora Salete, rapaz, olha, foi um trabalho, porra, excelente, cara. Muito bom. Bernardo Martins, feliz da vida em vê-los. Aí, Furtado, tá aí, Bernardo Martins aí, ó. olha, Manguinhos na área, Furtado, né? Com certeza. Bernardo tá aí, ó, firme e forte. Bernardo, e a saúde, Bernardo, como é que tá? Fala pra nós aí, pô. É bom de saber, né, que a gente não tá se vendo mais. Aproveita e bota aí. Como é que tá a saúde, se tá legal, tá certo? Mas você vê, Furtado, algumas características do socialismo. Você vê, para entender melhor, né, a questão do socialismo, a gente vê, no capitalismo, por exemplo, se observa as desigualdades sociais, e não é só as desigualdades sociais, é a diferença entre uma pessoa que pertence a uma classe e a que pertence a outra. A diferença, Furtado, é muito grande, entendeu? No socialismo, a organização social não permite que exista imensa diferença entre uma classe e outra. Aí a gente fala que a luta de classe não termina nunca. Aí tem alguns imbecis que dizem que não existe, a luta de classe é coisa do passado, não existe mais, não sei o quê. Aí nós estamos vendo aí, no nosso dia a dia, que a luta de classe não terminou e não vai terminar enquanto prevalecer a ganância. Vinícius Antônio, saudade do Sindipeto RJ. É isso aí, eu também tô, rapaz. Nós todos. Bernardo Martins, sem tratamento por enquanto, mas estou bem. Bernardo, sem tratamento não pode, rapaz. Tem um pessoal que está atendendo aí como é que é o nome? Os essenciais, pô. Você está aí nesse trabalho essencial, rapaz. Não pode ficar sem tratamento não, rapaz. Hein? Dá um jeitinho aí. Mas uma característica do socialismo também é o seguinte: as riquezas, é aí que eles ficam se arrepiando, Furtado. As riquezas e as propriedades, elas são divididas, Furtado, de forma igualitária, equilibrada, para que todas as pessoas tenham um estilo de vida justo. As desigualdades sociais, elas já existem há muito tempo e foram um tema para estudo de muitos filósofos que buscavam uma forma de vida em uma sociedade em que as pessoas tivessem as mesmas condições, Furtado. No socialismo, a busca pela igualdade não se limita somente aos direitos, mas também aos deveres. Vale ressaltar que não é possível precisar um momento em que a sociedade adotou o socialismo ou o comunismo. Socialismo e comunismo ganham mais evidência no mundo lá na Europa, principalmente em Paris,
isso no ano de 1840. E de acordo com o idealizador e pensador do socialismo, famoso Karl Marx, o primeiro passo para implantar esse sistema é acabar com a classe burguesa. De acordo com Karl Marx, ela só consegue enriquecer porque abusa do proletariado. Isso se faz no círculo de que ela contrata uma pessoa para trabalhar na sua empresa e, em troca, faz o pagamento. Mas sem a burguesia, esses trabalhadores poderiam ir muito mais longe. No socialismo, Furtado, a sociedade não tem classes sociais, uma vez que todas as pessoas possuem as mesmas condições de se desenvolver e também desenvolver a sua vida. Ganham o mesmo salário e fazem as mesmas despesas. Os países que adotaram o socialismo no século XX foram Cuba, China, Alemanha Oriental e a antiga União Soviética, tá certo, Furtado? E a experiência socialista que deu mais certo durante toda a história mundial foi em 1917, que aconteceu depois da Revolução Russa. Foram os bolcheviques que implantaram o sistema na União Soviética. O sistema entrou em colapso diante de um mundo voltado para o acúmulo de riquezas e lucro. O país enfrentou muita dificuldade. A União Soviética começou a deixar o sistema socialista no final da década de 80, no governo de Mikhail Gorbachev. Ele começou a implantar um sistema visando a abertura tanto da economia quanto da política do país. E no mesmo momento, alguns países da Europa Oriental que eram socialistas também começaram a abandonar o sistema. É lamentável. Se queremos falar de um país 100% socialista no mundo, isso ele falando em 2014, há 6 anos atrás, o único é Cuba, que ficou sendo governada por anos por Fidel Castro, que passou o governo para seu irmão Raul Castro. Cuba, sendo um país socialista, enfrenta um grande desafio, que é o maldito bloqueio econômico dos Estados Unidos. Para manter o sistema, o governo vem usando a ausência da democracia e a repressão, porque o que eles querem é somente explorar. Eles gostavam de Cuba quando era o quintal deles, para eles fazerem as farras que eles queriam. O socialismo, Furtado, deu origem a várias correntes, sendo que as principais são socialismo árabe, socialismo africano, socialismo democrático, comunismo, social-anarquismo, socialismo utópico, social-democracia, ecossocialismo, socialismo revolucionário e socialismo de mercado. Olha só, hein? E os países socialistas e aqueles que são unipartidários são países socialistas, Furtado. A República Popular da China, Cuba, Coreia do Norte, República Democrática Popular do Laos e Vietnã. Lembrando que todos eles, somente Cuba tem todas as reais características de um país socialista. Falar que um país é socialista atualmente, Furtado, gera uma certa polêmica. Cuba, China, Coreia do Norte e Vietnã são considerados como tal, mas estudiosos garantem que é necessário fazer uma análise profunda. Segundo eles, cada país possui particularidades, o que faz ser muito genérico para se falar de país socialista. Furtado, o que você acha dessa desigualdade, desse achatamento salarial, uma centralização da riqueza? Quanto mais miseráveis o povo, mais concentrado está a renda. Furtado, Roberto Jordan está assistindo. Valeu, Roberto, dá a tua colaboração aí.
Furtado, o que você acha dessa ganância exacerbada que vive acabando com a vida do trabalhador? Olha, companheiro Ivan, a gente está vendo aí, através dos jornais, né, esse negócio da carteira verde e amarela, né, já nem sabe mais cor, da qual tira direitos históricos dos trabalhadores, principalmente da Previdência Social, né? Essas pessoas que vão ser contratadas durante um período aí, 2 ou 3 anos, não vão descontar a Previdência Social e o patronato simplesmente vai pagar aquilo que entende que deva pagar, né? E agora estão querendo prorrogar isso também, ter acesso às pessoas acima de 55 anos. A gente vê o direcionamento dessa questão. O direcionamento é único e exclusivamente acabar com a nossa Previdência Social, né? Essa é a norma mais clara desses cidadãos que estão. E uma coisa também que me chama bastante atenção, até baseado nessa discrepância de salário, de posição social, né? A gente vê que eles combatem os movimentos trabalhistas, de uma modo geral, mas nós, eu e você especificamente, o nosso próprio sindicato, de modo geral, temos exemplos aí históricos de participação dos trabalhadores nos seus questionamentos nessas empresas privadas. Tivemos aí, não vamos citar nomes aqui de empresas, mas que os trabalhadores tiveram posicionamento. E ultimamente, talvez os dois últimos acordos coletivos que nós assinamos, né, foi uma luta dos trabalhadores. Tivemos mais de 5 ou 6 assembleias, na qual os trabalhadores tiveram posicionamento. Então, quando as pessoas dizem que os movimentos sociais e luta dos direitos dos trabalhadores, isso não funciona, ele é ledo em campo. Na realidade, não é dele nem ledo em campo. É uma postura dessa classe que é dominante, que quer tirar direitos históricos dos trabalhadores. E a gente vê que quando há uma reação, uma participação dessas pessoas lutando pelos seus interesses, especificamente interesses e conquistas que são históricas, a gente nota que há uma transformação, que a empresa, não é que ela baixa a cabeça, mas ela vê a luta dos trabalhadores, ela consegue perceber que essa unificação, se ela não vai quebrar de jeito nenhum. Então, é importante que a gente chame o trabalhador para que ele perceba e comece também a ter a sua luta específica. Nós temos exemplos aí, vamos sempre citar isso aí, para que não se venha usurpar conquistas, companheiro. É verdade. Roberto Ribeiro, solidário com a gente aí, já compartilhou, encaminhou de 20 pessoas aí para poder ver aí a nossa live. Legal, Roberto, valeu. Meu grande chefe de gabinete, Hermano Tavares, apareceu também, legal. Professor Hermano, estamos falando aqui do peso do socialismo. A gente vê aí agora esse fraterno e solidário trabalho que Cuba está provando. Mais uma vez, Cuba dando demonstrações de solidariedade para o resto do mundo. Sem ganância, sem exploração, simplesmente pelo lado fraterno. Mas, Furtado, nós estamos vendo aí, Furtado, o surgimento de uma nova ordem mundial, provavelmente. Rapaz, a indústria bélica, a indústria armamentista, segundo alguns estudos aí, eles falavam que já existem armas, Furtado, para nós morrermos 200 vezes, Furtado. E armas poderosíssimas. Quantas vezes você acha, Furtado, que a gente vai morrer e quanto se gastou para ter um armamento desse, Furtado? Olha, a gente tem uma frase aí do Papa Francisco, né? Papa Francisco, de que ele diz: deixe as armas que privilegiam a vida, né? Porque o que adianta você investir na arma, como você mesmo está falando aí, matar, liquidar, quando a vida é mais importante, quando a vida é muito mais importante, né? Então, é preciso que haja esse tipo de entendimento. Mas o Deus mercado funciona, infelizmente, ele é voraz, companheiro.
É verdade. Agora, falando em mercado, Furtado, o Putin, ele está colocando uma armadilha no mundo do petróleo aí para o Trump, tá certo? Aí tem um título nosso assim, indústria petrolífera dos Estados Unidos, inevitavelmente ela entrará em colapso. Aspas, ao fazer com que os Estados Unidos concordem em participar de uma cúpula do G20 sobre produção de petróleo, os russos atraíram os Estados Unidos para uma armadilha política do qual não há escapatória. Olha que beleza, Furtado. O presidente, então, ele está anunciando um acordo que compromete a Rússia a cortar a produção de petróleo. Mas um olhar mais atento revela um caminho mais complicado. Quando você vê que o G20 ele se reuniu em uma sessão virtual, agora em 10 de abril, para tratar aparentemente do golpe sociodebilante causado pelo impacto econômico do coronavírus e pelo colapso simultâneo do preço do petróleo da Rússia e da Arábia Saudita inundarem um mercado deprimido. Você levantou tua camisa aí, Furtado? Vou te mostrar a minha também aqui, ó, petroleiros na luta, tá certo? Tá me fazendo inveja não. Então a gente vê o seguinte, rapaz, o inimigo comum de todo mundo são exatamente os Estados Unidos. E agora eles estão vendo que essa fortuna que eles gastaram na indústria armamentista não consegue matar um vírus. Olha só. Furtado, tem armas poderosíssimas esses caras. Aí vem um vírus e acaba com toda a vaidade, acaba com toda a falta de solidariedade, acaba com toda a arrogância. Um vírus que pega preto, branco, rico, pobre, não tem papo, meu irmão. Eu falava muito que quem podia mudar a estrutura planetária, inclusive, mas jamais passou pela minha cabeça que seria um vírus. Eu pensei que nós íamos passar por uma nova tectônica de placa, com essas coisas que estão acontecendo nos mares aí, de gelo e tal. Eu achei que seria isso, mas não. Veio algo pior, porque ali teria um tsunami, a água invadir e tal, passou, acabou. Você estava vendo a água invadindo. Porra, quem é que está enxergando o vírus, cara? Entendeu? Então, aí a coisa está num momento em que a nossa vulnerabilidade está evidente. Evidente porque não basta ser ganancioso e ter armamento e pensar que tem poder, não basta isso. Igual esse maluco está fazendo aí agora, botando todo mundo na rua. Ele está querendo fazer aqui, rapaz, exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos, rapaz. Aquelas valas, aquelas coisas deprimentes que eu não gosto nem de ver. Quando aparece televisão, eu desligo e saio, porque não dá nem para imaginar. E o colapso da saúde. A saúde passou não valia nada. Sabe por quê? Que a saúde passou não valia nada, Furtado? Porque a vida passou a valer nada. É isso ou não, Furtado? Realmente. E uma coisa que a gente sempre comenta, né? Infelizmente, as pessoas não têm essa visão da vida, né? E eles falam com uma maior naturalidade, porque morreu 40 mil. Não é 40 mil. Uma vida, uma só, não é tudo, né? Não existe coisa suficiente que uma vida. Então, eles comentam, não uma banalidade, coisa que vai morrer só 40. São aquilo que você sempre fala, são as pessoas totalmente irresponsáveis. Que não devia nem ter uma... Furtado, também tem o conteúdo vai ficar à disposição lá, porque a gente está pesquisando bastante. Sempre gostei de pesquisar, muito mais. No módulo 3 tem uma Miguel Nicoleles, ele fala assim, aspas, o mundo está perplexo
perplexo com o desmonte da educação no Brasil. Furtado, o mundo está perplexo com o desmonte da educação no Brasil. Quem fala isso aí é o neurocientista que está analisando as loucuras, as imbecilidades, as atrocidades que esse desgoverno está fazendo. Ah, voltou. Ah, Roberto Jorjan, irmão. Ah, tá aí, tá com a gente, legal. Então, rapaz, esse neurocientista fazendo uma... Ele dá aqui uma entrevista interessante, vai ficar à disposição lá também, para todo mundo, né? E até peço para quem puder ir lá no YouTube, professor Ivan Luiz de Maricá, se inscrever para dar uma força, para facilitar nossa transmissão aqui, ó. Tá vendo? Ele ficar segurando o telefone assim, poderia estar fazendo pelo YouTube. Mas tá bom. Quem puder ir lá se inscrever, legal. Então, esse neurocientista brasileiro, Miguel Nicoleles, ele vive até... Voltou. Ele roda científico, portanto, não tem dúvida nenhuma ao sentenciar que a comunidade internacional está perplexa com os desmontes e cortes na educação pública anunciado pelo governo brasileiro, chefiado por JB. Não vou falar o nome desse sujeito, não. Não vou, não. O mundo inteiro está pasmo. Revistas internacionais de ciência dedicaram espaços, Furtado, que o Brasil nunca teve. Como, por exemplo, a Nature, para falar do total espanto e choque que é qualquer país como o nosso tentar criminalizar e afogar as nossas universidades, ao invés de promover e defender e ampliar os seus horizontes. O professor Hermano é testemunha disso aí, que é fundamental, né? Aí você vê, esse neurocientista, o Nicoleles, ele é um dos principais nomes da ciência brasileira, né? O engenheiro biomédico, esse engenheiro biomédico foi considerado em 2009 um dos 20 maiores cientistas da atualidade da revista American Scientific American, por isso aí. Professor da Duke University nos Estados Unidos, ele lidera o projeto Andar de Novo. Esse trabalho dele, Furtado, já logrou, é um negócio que o brasileiro não consegue dar valor a essas inteligência brasileira e fica essas boçalidades aí todo dia na mídia, né? Esse projeto dele, Andar de Novo, que ele desenvolveu, é um dispositivo, Furtado, de estimulação muscular e de uma interface que ele faz com cérebro e máquina, e as pessoas passam então, né, a andar de novo. Ele de passagem por São Paulo aqui, ele passando por São Paulo, Furtado, ele conversou com a revista Brasil de Fato, que é uma boa fonte de pesquisa, tá certo? E também fez uma palestra no Centro de Estudo de Mídia Alternativa, Barão de Tararé. Barão de Tararé é outro também que eu gosto demais, né? E nessa entrevista, então, Furtado, ele lembra que o extinto programa Ciência Sem Fronteiras levou o Brasil para o Fellowship Científica do Mundo. Defende ele. Furtado, são 3h05 e nós combinamos de parar. Tem muita coisa aqui que vai ficar à disposição, muita coisa à disposição, sobre as lutas e revoluções populares na América Latina no século XIX, XX e XXI. Aí vem aquela pergunta, por que falamos da Revolução na América Latina? Um trabalho maravilhoso feito pela Elaine Santos, Carlos Eduardo Bal e Vitor Córdova. Um trabalho maravilhoso, vai ficar também à disposição lá, tem o link, tá tudo lá para nossos amigos desfrutarem, né? Não pode passar em branco, Furtado, que a nossa FNP, a Federação Nacional dos Petroleiros, ela vem denunciando 24 horas por dia o uso de fake news
pela direção da Petrobras, né? E para quê? Para enganar a força de trabalho, para enganar. E recentemente a empresa disseminou uma fake news sobre a realocação de trabalhadores de ativos e hibernados. Dentre os ativos estão as plataformas de águas rasas no Ceará, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, plataforma dos campos de Cherne, a PCH1 e também a PCH2, de Garopa, a PGP1, de Namorado, a PNA1 e PNA2, e de Corvina, a P09, na Bacia de Campo. Nesse texto, então, a empresa afirma, Furtado, que tem se reunido sistematicamente com as entidades sindicais para tratar do cenário atual desde 19 de março. Aspas, mais de 10 reuniões com os sindicatos foram realizadas para tratar das ações adotadas pela companhia. Mentira! Isso é mentira. Quando ela se reúne, ela chega e fala assim, olha, é isso, é isso, é isso. E acabou. Não tem negociação nenhuma com as entidades sindicais. Ela vem e impõe. Por isso está perdendo na justiça, está perdendo tudo, né? A FNP, quer dizer, a Federação Nacional de Petroleiros, já denunciou que a empresa se limita apenas a comunicar a decisão, sem nenhuma negociação com as entidades, sem acatar nenhuma das sugestões conforme comportamento equivocado do JB que está aí, que teima em contrariar as orientações dos especialistas para combater a propagação do coronavírus. Aí, outra mentira aqui, informamos aos sindicatos as medidas aprovadas previamente à divulgação ao público em geral, conforme os termos do parágrafo 1 da cláusula 41 do ACT vigente. Mentira! É outra fake essa aqui. Ou seja, a direção da Petrobras segue na direção contrária das medidas que estão sendo tomadas no mundo, de forma unilateral e autoritária, sem qualquer tipo de negociação conosco. Mas Castelo Branco não nos engana. O uso desse método é parte da moral do vale tudo, que se manifesta em todo tipo de ato de corrupção, de fraude e manobras desleais para privatizar a Petrobras. E além disso, Furtado, nesse momento em que se defende o isolamento social e cuidados com a vida, Castelo Branco propõe expor os trabalhadores a mais risco, mandando os trabalhadores para o Amazonas, que já tem colapso, já tem colapso na saúde por causa do coronavírus. Segundo informações, Furtado, locais, informações de lá, locais, cerca de 80 trabalhadores da UNCEAL, Alagoas e Sergipe, e de sondagem terrestre, CPT, serão transferidos para o Amazonas e para o Rio Grande do Sul. Uma estratégia clara para forçar o trabalhador a pedir demissão. E mandar o cara para o inferno, o cara vai querer, antes de ir para o inferno, se demitir. Infelizmente, sendo enviado para longe dos seus familiares, sem falar do impacto cultural que isso pode causar. Transferências desnecessárias, pode-se dizer uma vez que os ativos de Alagoas, que não hibernaram, possuem postos de trabalho vagos, capazes de absorver esses 80 trabalhadores. Por isso, estamos firmes na luta em impedir os desinvestimentos e as demissões dos trabalhadores, especialmente neste momento de pandemia. Furtado, é triste saber que esses dirigentes atuais estão fazendo essa política impositiva, arbitrária, desconsiderando essa boa relação que nós sempre tivemos. Tá certo, Furtado? Então, para as suas considerações finais, Bernardo Martins. Ivan, passa o meu contato para o Furtado. Tá bom, vou passar. Olha o Bernardo falando, Furtado. Projeto de reestruturação para o Brasil do excelentíssimo Trapalhão. E legal, gostei disso.
vai aumentar a dívida pública no pós-Covid-19, criticado por todos os economistas na rede social. Furtado, com você as suas palavras e as suas considerações finais, eu já me despeço aqui. Muita gente participou da nossa transmissão, agradeço também. Peço para quem puder ir ao YouTube lá, professor Ivan Luiz de Maricá, e se inscrever, agradeço também. E desejo a todos, na medida do possível, um bom isolamento horizontal e até a próxima quinta-feira, às 15 horas. Furtado com você para aquela despedida tradicional. E as suas considerações finais, tá certo? É isso aí, companheiro Ivan, né? É importante também a participação do companheiro Bernardo, né? O Bernardo, estima suas melhoras aí, lógico, evidente. A gente sempre está nessa expectativa das suas melhoras, né? E também com referência ao seu comentário, né? Me parece que chamar de ilustríssimo uma pessoa que não tem a menor noção é jogar essa palavra que representa muito para determinadas pessoas na lama. Jogar pérolas aos porcos. É todo direito que há de se ter, até porque a pessoa que fala, que eu nunca vou citar o nome, é presidente em função da maioria da sociedade. Isso, de uma certa forma, é lamentável. E a gente sempre fala aqui que a gente não cobra votos em momento algum, porque o voto é o direito da democracia. O que a gente cobra é a responsabilidade do voto, que é importante. E como muito bem falou o companheiro Ivan, na próxima quinta-feira estaremos aqui, se assim permitir, o grande arquiteto do universo. Até lá.